Muito boa tarde para você. Estamos chegando com o Boletim Legislativo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E hoje tem alerta sobre o acesso a medicamentos controlados. Pesquisa mostrou um aumento de 260% no número de mortes no Brasil entre 2003 e 2022 por autointoxicação intencional. Consumo em excesso de conteúdos digitais de baixa qualidade pode comprometer a capacidade de concentração e atrapalhar a criatividade. E a gente mostra ainda as vagas de emprego abertas no PAT e a previsão do tempo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que, todos os anos, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio no Brasil. Esse número representa uma em cada 100 mortes registradas no país. Por isso, desde 2013, a campanha Setembro Amarelo realiza ações de conscientização e prevenção e alerta para os cuidados necessários com a saúde mental. O sorriso no rosto da Evil é sinônimo de força. A estudante de jornalismo enfrentou a depressão há cerca de 7 anos. A doença surgiu junto com a descoberta de um câncer de mama e o término do casamento. Na época, ela ficou sem chão e o apoio psicológico foi importante para enfrentar o problema. Eu me sentia culpada por estar daquele jeito, mas ela falou: isso daí é um transtorno. É um transtorno, você não para de se culpar, entendeu? Daí eu comecei com terapia. Hoje, através da própria experiência, a Evil utiliza as redes sociais para ajudar outras pessoas que estejam sem perspectivas. Até se matriculou na faculdade de jornalismo e sempre tenta transmitir mensagens de otimismo. É muito importante falar e as pessoas não falam. Tem gente que não acredita que depressão é uma doença. O cuidado com a saúde mental é pauta do Setembro Amarelo, uma iniciativa mundial que, durante o mês, tem como objetivo educar a sociedade sobre a importância da prevenção ao suicídio. Para este ano, o lema da campanha é: a atenção aproxima as pessoas. Um convite para que todos desenvolvam empatia e um olhar atento ao próximo. Pensa numa pessoa que está passando por um momento que ela está se sentindo sozinha, que ninguém consegue, ouvi-la, não dá atenção. Você pergunta para ela: tudo bem? Aí ela fala: não está bem, eu estou triste. Aí aquela pessoa fica até mesmo constrangida de trazer algum tipo de reclamação. Esse momento de escuta, de acolhimento do Setembro Amarelo é prestar um apoio, é estar com essa pessoa e dar a oportunidade dela poder falar. Aquela tristeza que ela está relatando está incomodando ela. O CVV é um dos importantes mecanismos neste processo de acolhimento e escuta. O serviço é sigiloso, gratuito e possui voluntários treinados para oferecer suporte para quem estiver em crise emocional. Ele funciona 24 horas por dia através do telefone 188, chat e e-mail. E somente ano passado realizou 3 milhões de atendimentos. É uma atenção por voz que aproxima a outra pessoa, Isso promove um esvaziamento da angústia. Eu acho que esse é o grande lugar de encontro com a outra pessoa, estar presente para que ela possa atualizar suas histórias internas, A Rafaela coordena uma clínica de psicologia em uma universidade aqui de São José. O serviço também é gratuito e feito de forma presencial, com foco em dar suporte a quem precisa de um atendimento com urgência. Então, ela chega até aqui, ela vai ser atendida por um estagiário do curso de psicologia, juntamente com os professores, que acompanham, são estagiários do último ano, e ela vai conseguir, naquele momento, sem ter esse agendamento, ser ouvida, ser acolhida, organizar as ideias, o pensamento, e ela vai poder retornar. E, em alguns casos, ser encaminhada para a psicoterapia aqui mesmo. Então, aqui tem um plantão e tem a psicoterapia. E as redes de apoio exercem um papel importante quando se trata de saúde mental. No Brasil, por ano, mais de 15 mil pessoas tentam tirar a própria vida, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E muitas vezes, os casos acontecem por causa da demora do diagnóstico. Por isso, amigos e familiares têm um papel importante para tentar reconhecer os sinais, incentivar a pessoa a buscar o tratamento adequado.
Os principais sintomas da depressão que merecem atenção são tristeza profunda, desânimo de praticar atividades que antes eram prazerosas, falta de apetite e pensamentos negativos. Mais de 15 dias assim, precisa de ajuda. Porque a gente pode estar triste, o dia pode não estar sendo bom, a gente pode estar passando por vários problemas. E no dia seguinte pode estar um pouco melhor e etc. Agora, 15 dias consecutivos nesse estado, a pessoa precisa de uma atenção imediatamente. A prevenção ao suicídio é uma responsabilidade de todos. Acolher, praticar uma escuta compreensiva e oferecer apoio são ações que podem salvar vidas. Eu preciso falar sobre essa dificuldade para me atualizar internamente, né, e elaborar aquilo que envolve perda, sofrimento, dificuldade, adoecimento, né? Então, estar junto e atento, né, a quem está ao lado é saudável. Lembrando que o atendimento no CVV, o Centro de Valorização da Vida, acontece 24 horas por dia. Voluntários treinados recebem as ligações que podem ser feitas para o número 188. Já o Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Paulista, como nós vimos na reportagem, funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 9 da noite e ao sábado, das 8 ao meio-dia. O telefone para o contato é 2136 9069. A gente segue nesse assunto com uma estatística preocupante. Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra um aumento de 260% na taxa de suicídio no Brasil entre 2003 e 2022 por autointoxicação intencional com o uso de medicamentos. 40% dos óbitos envolve remédios de circulação restrita, que dependem de prescrição médica. Os dados acendem uma discussão sobre o abuso e o acesso a esse tipo de medicação. Já ouviu falar em medicamentos controlados? São os remédios que agem no sistema nervoso central e podem causar dependência física ou psíquica. Alguns exemplos são os antidepressivos, ansiolíticos, antibióticos e remédios para regulação do sono. Por causa dessa possível dependência, é importante que as farmácias controlem o acesso dos clientes a essas substâncias. E um medicamento controlado você nunca vai encontrar aqui em uma prateleira da farmácia. Isso porque o paciente que vai usar esse tipo de remédio precisa trazer uma receita até o balcão e procurar a presença de um farmacêutico. É importante a gente frisar que a presença do farmacêutico é justamente para isso, que a gente possa tirar a dúvida que o paciente possa ter sobre o tratamento, mas também essa dúvida, vou ir comprar. Não, ele não consegue comprar sem um receituário médico. O que a gente tem visto ultimamente em alguns balcões de farmácia é justamente isso. A pessoa vem até o balcão de farmácia querendo comprar o medicamento, porque ele sabe que comprou em alguns lugares irregulares, irresponsáveis, que acabam vendendo sem a presença do farmacêutico. Para garantir o uso seguro e evitar o abuso por parte dos pacientes, é necessário que até a receita médica seja feita de forma precisa, inclusive com o tempo exato que deve durar o tratamento. Dentro da portaria 344/1998, existem classificações de medicamentos. Então, alguns medicamentos têm, no máximo, um período de tratamento. Então, tem várias classes terapêuticas que têm tratamento desde 30 dias, 60 dias, 180 dias. A medicação ela é prescrita, depende de cada caso, mas a validade da receita, por exemplo, é só de 30 dias. Tem alguns remédios que podem ser vendidos por 30 dias e outros podem ser vendidos por 60 dias, mas é a quantidade exata determinada por aquele período que o paciente vai tomar. Esse cuidado é fundamental. Pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz e publicada por uma revista científica norte-americana indicou um aumento de 264% nas taxas de suicídio devido à autointoxicação entre os anos de 2003 e 2022 aqui no Brasil. Desse número, 40% dos casos foram por conta de remédios controlados. Quando consumidos de maneira incorreta, esses medicamentos podem causar vários efeitos colaterais físicos e psicológicos. A gente tem, por exemplo, a tolerância. O que é a tolerância? Eu começo tomando, por exemplo, um comprimido para fazer o efeito.
eu começo a fazer um uso contínuo, daqui a pouco esse um comprimido não faz efeito, eu preciso de 2 para ter o mesmo efeito, daqui a pouco eu vou precisando de 3. Pode também a gente pensar, por exemplo, na abstinência, então quando o paciente interrompe abruptamente, ele pode ter sintomas de tremedeira, náusea, sudorese, que é suor, né? O paciente pode ter um quadro grave, por exemplo, de diminuir os nossos reflexos e ficar, assim, dopado mesmo, entrar em até parada respiratória mesmo, às vezes por uso excessivo desse medicamento. Por isso, é importante a conscientização dos pacientes. Médicos e farmacêuticos são essenciais nesse papel. Se automedicar não é uma opção. A gente acaba mostrando para o paciente os benefícios que existem fazendo o uso racional daquela medicação e também os efeitos colaterais que possam vir a acontecer. Além do médico já ter explicado isso em consultório, a gente também aqui reforça, também reforçando sobre talvez possa acontecer alguma interação medicamentosa. O que acontece às vezes é algum familiar toma e pode indicar, então isso acontece de maneira errada, né? Ou então foi indicado em algum momento passado, sobrou essa medicação, aí depois o paciente volta a ter uma crise novamente, volta a ter um novo episódio de adoecimento e acaba buscando tomar a mesma medicação sem antes passar no médico, né? Sempre é importante essa orientação, porque esse acompanhamento, porque o especialista vai saber a real indicação para cada caso, né? E aí você não fica solto nesse tratamento e diminui esses riscos de efeito colateral e dependência, por exemplo. Pois é preciso consciência, controle e também fiscalização. Cuidar do corpo e da mente é um exercício diário, né, de quem busca bem-estar. E toda terça-feira, especialistas trazem dicas que nos ajudam nessa tarefa. É hora do quadro Pílulas de Saúde. Eu sou Marceliane, psicóloga. Uma dica importante para prevenir o esgotamento mental e emocional é parar um pouco e refletir sobre a própria vida. Mas essa reflexão sem julgamento e sem censura de você estar fazendo certo ou errado, mas de se questionar o que estou fazendo, como estou fazendo e como posso mudar. E essas mudanças não são de um dia para o outro, essas mudanças não são de segundos. Essas mudanças são um dia após o outro, para que você possa se questionar, entender e principalmente buscar uma qualidade de vida. Isso vai refletir no seu sono, isso vai refletir na sua alimentação, isso vai refletir no seu corpo, isso vai refletir na sua saúde mental e na maneira com que você olha a sua vida. Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, PAT está com vagas abertas. Confere a nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, ajudante de reparador telecomunicações, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de pedreiro, auxiliar financeiro, carpinteiro, caseiro, chefe de cozinha, comprador, copeiro de hospital, corretor de imóveis, cozinheira geral, cozinheiro de restaurante, cuidadora de idosos, empregado doméstico nos serviços gerais, gerente de hotel, marceneiro, marceneiro de móveis, mecânico de automóveis, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, motorista caminhão, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista atendente, recepcionista secretária, técnico de rede telecomunicações, técnico eletrônico, torneiro ferramenteiro, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, tratorista operador de roçadeira, vendedor de serviços, vendedor interno, vendedor porta a porta, vendedor pracista, vidraceiro e jovem aprendiz. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de telemarketing. E para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
Vamos mudar de assunto porque o hábito de passar horas do dia consumindo conteúdos de baixa qualidade publicados em plataformas digitais tem despertado preocupação de pesquisadores. Estudos já indicam que o consumo em excesso de materiais sem valor educativo ou cultural pode afetar a capacidade de concentração, além de comprometer a criatividade. Já parou para pensar em quanto tempo você passa vendo aqueles vídeos curtos na internet? Segundo algumas pesquisas, a maioria dos brasileiros gasta cerca de 2 horas por dia. Esse hábito está diretamente ligado com o termo em inglês brain rot, que significa podridão do cérebro. Alguns pesquisadores e até estudiosos do comportamento humano começaram a perceber que a população, de forma geral, tem demonstrado um comportamento, não é, mais de ansiedade, cansaço, exaustão, e muito disso está relacionado a conteúdos, né, que são ali consumidos de forma muito exacerbada. Então, são conteúdos que eu costumo pensar que não levam a lugar algum, e de alguma maneira você passa a consumir cada vez mais. Essa neuropsicóloga explica que os vídeos curtos são focados em prender a atenção das pessoas com conteúdo que elas acham interessante graças ao algoritmo do aplicativo. Isso libera um hormônio chamado dopamina, o que causa o vício. Todas essas informações, elas vão acionar emoções. E claro, ali no núcleo accumbens, que é o diretamente onde recebe essas informações, é gerado e disparado dopamina. E uma vez que eu começo a de gerar o tempo todo neurotransmissores dopaminérgicos, eu começo a desenvolver um padrão de comportamento onde meu cérebro vai processando o quê? Cada vez mais dopamina, daqui a pouco eu estou num sistema de recompensa, porque essa área que eu acabei de citar está toda envolvida no sistema de recompensa. Eu começo a desenvolver uma dependência tecnológica. Mas como perceber que eu estou viciado? O primeiro indício que eu posso falar é, eu vou sentar aqui para descansar, vou ficar 15 minutinhos aqui nas redes sociais. Aí quando você vê, já passou 1 hora, ou até mais. Isso já é um sintoma. É um sintoma de que você está gastando muito tempo e que você não está percebendo como você está gastando esse tempo. Isso também está ligado à questão de escolha. Não precisar escolher o que assistir é mais atrativo ao cérebro. Mas isso não é positivo. A gente precisa ser mais ativo nesse tipo de escolha de conteúdo. Então, eu quero ver isso, eu não quero ver, então eu deixo de seguir. A gente precisa desse tipo de escolha e aí a gente acaba não fazendo isso pelo cansaço, porque a gente já tem que fazer milhões de escolhas durante o dia e a gente só coloca lá para se divertir. Só que é infinito, é viciante, então a gente não tem um conteúdo de qualidade, a gente só deixa rolar. Os danos são vários. E isso vai me trazer um prejuízo comportamental em quê? Em coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu preciso estudar, se eu preciso trabalhar. Daqui a pouco, eu não consigo manter a minha atenção sustentada no trabalho, porque o meu cérebro ele quer produzir prazer. E o prazer está onde? Está no vídeo que eu vou assistir, está no meme que eu vou rir. Segundo os cientistas, esse vício que os vídeos curtos geram, e por conta dos estímulos que causam no cérebro, pessoas que têm essa prática exageradamente podem desenvolver demência de forma precoce. Você acaba tendo um prejuízo na sua memória, na sua atenção. E, consequentemente, pode ser, sim, que cada vez mais a demência seja algo precoce na vida das pessoas que estão hoje, de certa forma, consumindo esse tipo de conteúdo de maneira exacerbada. Para evitar essa prática, existem algumas estratégias em que o próprio celular pode ajudar. Os celulares também podem dar uns alertas. Então, eles mandam alertas semanais ou mensais de quanto tempo você está gastando no celular ou em cada aplicativo do celular. Olhe isso pelo menos uma vez, monitore, veja se você está aumentando ou diminuindo. Se policiar com o tempo é uma alternativa. Outro método pode ser o de consumir conteúdos que o incentive a ter atividades fora das telas. Por exemplo, está super na moda clubes. Então, clube do livro, clube da cerâmica, clube do crochê. O que isso faz? Com que você consuma o conteúdo ali, mas que você saia dali e tenha um hobby. Então, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa de crochê, alguma cerâmica, e você sai da tela. Isso é super importante hoje em dia, a gente sair um pouco da tela. É isso, dá para buscar alternativas nas redes sociais que favoreçam o desenvolvimento.
E as plataformas estão cheias de exemplos positivos com conteúdos que estimulam o aprendizado e a criatividade. A Elísia é um exemplo de que as redes sociais podem ser usadas de forma positiva. Apaixonada por cultura pop, ela acessa apenas conteúdos que contribuem para o conhecimento nessa área. Tanto no TikTok, no Instagram, enfim, sempre buscando aí esses conteúdos que falam sobre cinema, das principais novidades, sobre os principais álbuns aí da semana. Livros, eu vejo muita coisa de livro, eu vejo muita resenha, vejo muito reel, porque eu leio pra caramba também. Então é basicamente isso. Eu geralmente fujo aí das notícias ruins, entre aspas, aí, digamos assim. Eu sempre tô nesse conteúdo mais leve. As redes também a ajudam no estágio, já que a estudante apresenta um programa sobre entretenimento na TV da universidade e se inspira em criadoras de conteúdo que fazem um trabalho sério na internet. E eu acho que esses influenciadores, eles, além de fazerem com que eu filtre melhor as notícias, eles me inspiram a como passar o conteúdo também, sabe? A como passar, a como divulgar e a como dar esse espaço de empatia e de pertencimento também. O acesso a conteúdos que oferecem informação de qualidade e conhecimento é possível porque alguns influenciadores usam as plataformas com responsabilidade. É o caso da Camila Couto, criadora de conteúdo há 5 anos. Ela fala sobre cinema e dá dicas de filmes e até faz análises e críticas mais aprofundadas sobre os longas. Por que eu faço isso? Porque eu acredito que dar a dica apenas por dar uma dica pode não levar a nada. Eu posso dar uma dica de um filme que para mim é maravilhoso, mas para você assiste e fala, nossa, não é tudo isso. Então eu gosto sempre de dar uma dica, ao mesmo tempo explicando, fazendo uma análise do por que aquela obra é boa ou ela é ruim. E do porquê que eu considero uma obra boa ou ruim. Para Camila, a meta não é influenciar por influenciar. Ela busca estimular um pensamento crítico nos seguidores e também valoriza a cultura. Para que a pessoa possa, ela mesma, já se educar a mente dela para que ela busque aquele conhecimento. Eu sempre tento trazer muita informação, eu sempre tento trazer, óbvio, né, que de forma bem sutil, incentivos para que a pessoa busque aprender algo. Esse tipo de conteúdo é visto com bons olhos pelos profissionais de mídias sociais, já que atualmente influenciadores estão presentes na vida de milhões de brasileiros. Então, se o influenciador pensa e tem responsabilidade, ele vai dizer, veja como é que se você for ler esse livro, esse passeio eu indico para pessoas tais e tais e tais. Se você tiver alguma dificuldade, a pessoa se responsabilizar pelo conteúdo gerado. Nós, como jornalistas, nos responsabilizamos pelos conteúdos. Existe uma empresa de mídia atrás da gente que também se responsabiliza pelo conteúdo. Nas mídias sociais, não. Quem se responsabiliza é o autor daquilo. Então, ele tem que ser responsável por aquilo que ele tá falando. O hábito do consumo positivo nas redes sociais, além de ajudar no conhecimento, traz benefícios para a saúde mental. Os influencers são importantes porque a gente se sente representado, a gente tem uma identificação com eles. Só que essa identificação pode causar algum mal. Por exemplo, se eu sigo uma pessoa que eu engajei com ela por causa de um emagrecimento e aí aquela forma de emagrecimento doentio, isso te faz mal. Então, fazer uma faxina, um detox nas mídias sociais... por que eu estou seguindo esse influenciador, entendeu? Pensar, ser mais ativo no conteúdo, tanto de seguir e deixar de seguir. E se seguirmos a dica da Elísia, que conhecemos lá no início da reportagem, passar o tempo vendo conteúdos que agregam valor e ao mesmo tempo divertem, pode fazer com que as redes sociais se tornem um ambiente mais leve para todos. Eu acho que é sobre você filtrar o seu conteúdo, você saber quem você quer acompanhar, você conseguir dessa forma fazer um ambiente tranquilo para você, para as outras pessoas também, porque a partir do momento que uma pessoa começa, você vai criando uma reação e todo mundo consegue ficar num ambiente confortável. É possível encontrar pontos positivos, influenciadores. Quando a gente se organiza para uma campanha, para doações, para ajudar as pessoas, para consumir conteúdos novos, para descobrir novos hobbies, para ter uma vida saudável, tudo isso é positivo ali do conteúdo dos influenciadores e da internet. O que a gente precisa tomar cuidado é o tempo que a gente gasta com isso. Isso não pode ser 1/3 do seu dia. Hora de conferir como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã na previsão do tempo.
A tarde dessa terça-feira será céu nublado com curtos períodos de sol e, apesar de muitas nuvens, não deve chover. A máxima prevista é de 31 e a mínima de 13 graus. Na quarta-feira, o dia começa com sol entre poucas nuvens e deve permanecer assim durante toda a tarde. Não deve chover. A máxima esperada é de 32 e a mínima de 15 graus. Chegamos ao fim de mais um Boletim Legislativo e muito obrigada pela companhia. Todas as reportagens estão no YouTube, TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!